Boa tarde, sexto ano. Vamos à nossa aula de hoje. A página 174, variação linguística. Então, nós vamos seguir a página 175, variação geográfica, 176, variação social, e 177, variação histórica. Cada uma dessas variações, tem uma atividade, tá? Então, vamos lá. Como vimos no capítulo 4, diferentes usos da língua portuguesa recebem o nome de variedades linguísticas. Você já estudou a variedade estilística, que se refere ao registro que empregamos, dependendo da situação comunicativa em que estamos inseridos. Então, vamos relembrar um pouco desse conteúdo. A nossa sociedade é marcada por diferenças regionais, culturais, sociais, históricas, que também se refletem em nossa língua. Então, agora nós vamos estudar outros tipos de variação que revelam o caráter dinâmico da língua. A geográfica, a social e a histórica. Então, a variação geográfica. Quando a língua varia de acordo com o lugar de origem dos falantes, é chamada de variação geográfica. Então, essa variação pode ser percebida no vocabulário, na pronúncia dos sons e na forma de estruturar os enunciados. Então, de acordo com o lugar de origem que nós nascemos, é a nossa variação geográfica de cada região, né? Então, na região norte, então varia, né? Tem os paraenses, mas tem vários tipos dentro da nossa região norte, variam as línguas, porque tem as culturais e tem as regionais, né? Então, todo paraense fala igual, assim, a fala, a pronúncia, não, nem todos, né? O pessoal da capital mesmo, né, Belém, né, da capital, tem um sotaque diferente, né? Então, as outras regiões, o pessoal das outras regiões falam que os paraenses puxam muito pelo S, né? Principalmente quando ele é lá mesmo de dentro da capital, né? Belém, pronuncia muito a letra S. Mas dentre a nossa região há outros tipos de variação linguística, né? Temos o pessoal da região do Salgado, né? Que eles têm um sotaque bem diferente do nosso, e assim sucessivamente, tá? Então, quando isso acontece, nós chamamos de variação geográfica, que é de acordo com a sua origem. Daí vem a variação social. Os grupos sociais, membros, compartilham características semelhantes, como nível socioeconômico, nível de escolaridade, idade e gênero. Costumam apresentar um modo de falar que lhes é próprio e que os distingue dos demais. Essa diversidade de usos da língua caracteriza a variação social. A variação social
ela explica o emprego de termos como coroa, que é uma forma utilizada para se referir a alguém mais velho, não é? Talvez em outras regiões eles já entendam de outra maneira, mas para nós é isso que nós chamamos de variação social. As gírias também, elas são empregadas no contexto informal da língua. São expressões próprias de determinado grupo social ou de diferentes faixas etárias, como hippies, adolescentes, surfistas e entre outras. Por que faixas etárias? Porque assim, quando a faixa etária mais, como no linguajar popular, mais velha, dificilmente se fala gírias, né? Então as gírias são faladas mais pelos jovens, pelos hippies, né? Pelos surfistas e entre outros tipos de pessoas, né? Tanto que as gírias elas não são muito adequadas no meio social, né? No meio social elas não são adequadas. Também no meio escolar, na parte escolaridade, elas não são muito. Por exemplo, se você vai produzir um texto, uma redação, você não pode usar gírias. Se você vai conversar com uma autoridade, também você não vai conversar usando gírias, né? Então, as gírias, elas são meio que excluídas do meio social. Daí vem a variação histórica. São as mudanças que a língua sofre com o passar do tempo. Caracterizam a variação histórica. O exemplo é o desuso da palavra. Deite-se, com sentido de despeje ou derrame. Então, veja bem, deite-se, olha o sentido antigo. Despeje ou derrame. O que nós entendemos hoje com a palavra deite-se? Deitar, né? Então, tem certas palavras, que é a variação histórica, que muitas vezes a gente diz, isso aí era a minha avó falava dessa maneira, o meu avô, meu bisavô, minha bisavó, assim minha bisavó dizia, minha avó dizia. São palavras que saem do meio, né? De acordo com o passar do tempo, daí ela sai do meio social. Já vai aparecendo outras palavras ou outras palavras para substituírem. Como tem, a variação histórica, ela é muito além, né? Tem palavras que hoje, por exemplo, diarreia, né? A palavra diarreia. Antigamente, eu ouvia muito a minha avó, até minha mãe, falar disenteria, né? E a palavra hoje mais comum é diarreia. Desmancho, como a minha mãe falava, esse menino está com desmancho. Disenteria até que ainda está mais atual, né? Mas desmancho não tem nada a ver, né, com o que isso está querendo citar. Então, isso aí nós chamamos de variação histórica. E outras, que elas vão saindo do meio social e vai entrando outras palavras de melhor uso, de melhor entendimento, né? De acordo com a ciência também. Então, antigamente, usava-se palavras que não tinham nada a ver com o contexto, mas era aquela palavra. Havia uma comunicação? Havia, porque desde que você entenda o que a pessoa fala, se você entender o que eu estou falando, nós estamos nos comunicando. Agora, se você não entende o que eu falo, eu não entendo o que você fala, não há comunicação.
Então, aí são as variações linguísticas, né? Que nós vimos a variação social, a variação geográfica e a variação histórica. É importantíssimo, né? As variações linguísticas. Então, aqui na página 174, tem uma atividade. Releia alguns versos do rap Super Trabalhador. Quem trabalha e mata a fome não come o pão de ninguém. Mas quem come e não trabalha está comendo o pão de alguém. E para ganhar o pão tem que trabalhar. Missão para os heróis que estão dentro do seu lar. O seu pai e sua mãe são trabalhadores. São os super-heróis verdadeiros protetores. A super-jornalista, o super-produtor. O super-motorista ou o super-trocador. O super-guitarrista ou o super-produtor. E a super-professora é que me ensinou. E o super-carteiro que me faz, que faz. Manda carta e manda conta para a mamãe e para o papai. E ó, super-gari, o lixeiro, o que faz? Bota o lixo no lixo, que aqui tem lixo demais. Importantíssimo, né, esse rap? Então, no estudo do texto, você aprendeu que as letras de rap costumam apresentar um registro informal. Que palavras e expressões presentes nos versos acima comprovam isso? Então, a linguagem informal é aquela tá em vez de estar, pra em vez de para, bota em vez de coloca, né? São essas palavras que nós usamos no nosso dia a dia, que é a linguagem informal. É aquela linguagem que se usa no meio de amigos, parentes, né? Você usa porque é costume do dia a dia. Agora, você não vai usar essa linguagem informal para conversar com uma alta autoridade. Você não vai usar ela para escrever textos, para fazer uma redação. Nós usamos a linguagem formal, que é a linguagem que requer as classes de palavras, as regras gramaticais, né? Que requer todas as regras da gramática. É a linguagem formal. Você viu que, dependendo da situação, podemos empregar um registro mais formal ou mais informal da língua. Ser formal, e podemos usar gírias e expressões reduzidas como tá, pro e pra. Considerando que você aprendeu no capítulo 4 que motivos levaram Gabriel, o pensador, a usar um registro mais formal no rap, então, na primeira você deixa 3 linhas, nessa segunda 4 linhas. Variação geográfica. Leia a tirinha abaixo e responda as questões a seguir. Eu vi você deixar cair o papel. Por que não cuida da sua vida, guri? Estou cuidando. Este é o meu planeta, coroa. A. Você concorda com a atitude de Armandinho ao chamar a atenção do homem no primeiro quadrinho? Explique. B. 2 linhas. É pessoal. O que você achou do comportamento do homem no segundo quadrinho? 2 linhas. C. Que palavra personagem que deixou o papel cair no chão
utiliza para se dirigir a Armandinho? 2 linhas. D. Na região em que você mora, essa palavra costuma ser utilizada com frequência? Explique. É a palavra guri. Na tirinha você viu que para se dirigir a uma criança do sexo masculino, a personagem adulta utilizou a palavra guri, usada em algumas regiões do sul do Brasil. Em outras regiões, podem ser mais comuns outras formas de fazer referência a esse mesmo ser, como menino ou piá. Então, na nossa região, mais é menino, né? Além das diferenças de vocabulário entre as distintas regiões do Brasil, também é possível reconhecer diferenças no modo de pronunciar alguns sons, como do R na palavra porta. Tem região, né? Acho que é a região sul, eu acho, que pronuncia porta, né? Estruturar enunciados, por exemplo, daí ele chegou. Ele chegou daí. Quando? Não, a segunda. Por quais nomes você conhece os alimentos reproduzidos abaixo? Tem pão, né? Tem tangerina, tem mandioca, gerimum, né? Daí, por quais nomes você conhece os alimentos reproduzidos abaixo? Você sabe por quais outros nomes esses alimentos são conhecidos em nosso país? Pesquise e registre no seu caderno outros nomes que esses alimentos recebem, indicando a região em que são usados. Você dá exemplo e diz qual a região. Variação social. Veja no quadro algumas palavras e expressões utilizadas pelos hippies e seus respectivos significados. A pampa, muito legal. Trampo, trabalho. Cascalho, dinheiro. Abraça, acredita. Deu milho, não honrou com sua palavra. Truta, amigo, companheiro. Estile, vestir-se bem. Miliano, muito tempo. Você conhece alguma das palavras ou expressões acima? Se sim, com quem e em que situações você as utiliza? Se você não conhece, você coloca não conheço, não costumo utilizar essas palavras. Se você conhece, eu conheço tal palavra. E qual é a situação que você usa? 2 linhas. B. Quais dessas palavras e expressões podem receber outros significados? São muitas palavras, né? Deixem 6 linhas. C. As palavras que você leu são mais utilizadas entre os hippies ou há palavras que você costuma utilizar apenas com seu grupo de amigos? Se sim, cite alguma delas. Segunda, releia a fala do Armandinho no quadrinho ao lado e responda as questões. Este é o meu planeta, coroa. A. Que palavra o menino usou para se dirigir ao homem? 2 linhas. B. Qual é o significado dessa palavra nesse contexto? 2 linhas. Variação histórica. Será que com o passar dos anos a língua também sofre variação? A receita abaixo é do ano de 1852 e faz parte do primeiro livro brasileiro de culinária.
Leia e responda as questões a seguir. Pudim de pão. Ponha-se em uma caçarola o miolo de 3 ou 4 vinténs de pão. Deite-se-lhe por cima meia camada de leite fervendo. Estando ensopado, ajunte-se-lhe 15 gemas de ovo, 1/4 de manteiga clarificada ou de tutano de vaca, casca de limão ou de laranja picada, açúcar ralado e algumas passas de Corinto. Tempere-se de sal, espécies finas, meio quartilho de vinho da madeira. Misture-se tudo com as claras batida. Ate-se em um guardanapo, untando de manteiga por dentro e enfarinhando com farinha de trigo. Deite-se em uma panela com água fervendo e assim continuará até estar cozido. Depois deixe-se escorrer, ponha-se no seu prato e sirva-se com molho como os antecedentes. Olha só esse texto, né, gente? Letra A. Você já experimentou um pudim de pão ou já ouviu falar dessa sobremesa? 2 linhas. B. Para você, foi fácil entender como a receita é feita? Por quê? Pessoal, deixem 2 linhas. C. O que poderia ter sido feito para facilitar o entendimento dela? 2 linhas. D. Escreva de que forma escrevemos atualmente as seguintes palavras: pudim, vaca com 2 C, açúcar com 2 S e panela com 2 L. Você vai escrever hoje como é que nós escrevemos essas palavras. Deixem 2 linhas. E, em sua opinião, por que a escrita dessas palavras mudou? 2 linhas. F. Caso essa receita fosse escrita nos dias atuais, haveria outras mudanças? Cite algumas delas. É a última questão, né? Não, ainda tem. Até muito. Tá? Então, aqui você deixa 4 linhas. Observe os títulos das capas de livros reproduzidas abaixo e responda as questões. César, o Beide, meu pai é o cara. Pelada, uma volta no, não dá para ler, pelo prazer de jogar futebol. O Arley Matias de Souza, tô ligado. A. O que significa cada uma das seguintes expressões? O cara, pelada e tô ligado. Deixem 3 linhas. B. Levando em consideração as gírias utilizadas nas capas, a que público se destina cada um dos livros? 3 linhas. C. A utilização de gírias em falas ou textos escritos configura um uso mais formal ou menos formal da língua? 2 linhas. D. Qual dos tipos de variação linguística estudados ocorre nesses títulos? Por quê?
4 linhas. E a linguagem apresentada nas capas se aproxima da forma de comunicação do público-alvo dos livros? Justifique. Se sim, por quê? Se não, por quê? 3 linhas. Observe o mapa linguístico abaixo e confira os diferentes nomes que existem para a mesma brincadeira. Atlas Linguístico do Brasil. Dê uma lida nesse atlas, viu? De acordo com a legenda do mapa linguístico, há quantas denominações para a brincadeira pesquisada? 3 linhas. B. Qual é o nome que você utiliza para essa brincadeira? 2 linhas. C. Por qual nome ela é mais conhecida? Como você chegou a essa conclusão? Preste bem atenção para as bolinhas. 4 linhas. D. De acordo com as informações presentes no mapa, em qual capital brasileira metade das pessoas conhece a brincadeira por amarelinha e a outra metade por maré? Tá tudo no mapa, viu? Tem que ler bem direitinho, depois eu vou dar uma lida. Deixem 2 linhas. E esse mapa apresenta dados referentes a que tipo de variação linguística? Justifique sua resposta. As variações que nós vimos há pouco, qual delas? 3 linhas. Com base no que você estudou sobre variação linguística, reflita sobre a seguinte questão. Podemos dizer que há um modo correto de falar? Junte-se com um colega, você não vai fazer isso, né? Depois apresente sua resposta para o restante da turma. Então, essa última aqui você não faz, tá? A terceira, porque teria que ser em grupos. Ok? Então, aí está uma atividade enorme, né? Para vocês responderem. E vocês amanhã tem só uma aula, parece, mas é redação, se for só uma aula, tá? Essa aqui vai ficar para a próxima semana, quando nós tivermos 2 aulas, porque é grande a atividade, né? Quando nós tivermos 2 aulas, daí nós vamos fazer a correção, ok? Então, gente, uma boa tarde a todos e até amanhã, né? Deixa eu ver se nós temos amanhã, mas eu acho que tem uma aula meio rasgadinho. Temos a última aula amanhã, tá? Que será redação, ok? Então, gente, uma boa tarde a todos e até amanhã, se Deus quiser.